o que é liderança situacional e como aplicá-la no meu dia a dia. Eu sou Vinícius Ferreira, sou da Gigs e estou aqui para mais um conteúdo de valor. Lembrando sempre que os conteúdos deste ano de 2024 estamos dedicados a uma série para liderança e gestão. Espero que vocês estejam gostando, compartilhando, fazendo comentários, porque dessa forma eu consigo reverberar todo esse conteúdo para um maior número de pessoas, para um maior número de profissionais. E para que a gente possa delinear este assunto, eu vou retratar algumas premissas. Primeiro, vamos entender o que é liderança situacional. E quando a gente vai na essência, principalmente do que os pensadores transcreveram quando delinearam esse assunto, é que não existe um estilo único que vai funcionar para qualquer situação. Esse é o ponto. Então, eu preciso identificar no momento presente, preciso entender a maturidade dos meus liderados, das pessoas a qual eu me envolvo, para que eu possa exercer um estilo adequado para o momento. O Paul Hirsch e o Ben Blanchard, eu até peguei aqui para anotar para não falar errado, eles definiram 4 estilos de liderança, onde dentro desses 4 estilos existe uma maneira prática de você saber qual a forma mais adequada para eu aplicar naquele momento. Então vamos lá, o primeiro estilo é o estilo diretivo, é onde literalmente eu tomo decisão e faço orientações claras para todo o meu time. Então aqui eu não estou pedindo opinião, eu estou delineando a necessidade de fazer uma ação de uma certa forma, de como conduzir uma iniciativa, o que tem que ser feito primeiramente antes de outras ações. Por que isso, gente? Porque quando os dois pensadores olharam para o universo da liderança, existem 2 aspectos. Um modelo que eu adoto, o estilo, e o segundo lado, eu tenho que olhar a outra parte, que é qual é o grau de maturidade e entendimento do outro lado. Tá? Então, quando eu falo do diretivo, eu faço sempre uma analogia com a nossa vida. Quando éramos bebê, ou até mesmo num processo ali dos primeiros passos, as primeiras palavras, muitas vezes os pais fazem um papel diretivo, orienta, direciona, dá muitas vezes as coisas e entregam de mão beijada, que é o linguajar popular. Mas por quê? Porque de fato essas crianças ainda não têm maturidade suficiente para fazer sozinho, porque nem sabem o grau de responsabilidade, o grau de risco. Então eu preciso orientar e determinar o que precisa ser feito. O segundo passo é a questão do estilo persuasivo. É onde eu ainda continuo tomando decisões, mas começo a buscar algumas alternativas de feedback, uma audição empática, começar a ouvir. Exemplo, eu tenho 2 filhos pequenos, a Maria Luísa de 7 e o Benício de 5. E muitas vezes o Benício, deixa eu pegar água, né? Uma simples atividade de pegar água. Antes era só água, papai, água, mamãe. E aí eu precisava fazer toda a ordem cronológica do como fazer. Nesse segundo ponto, papai, deixa que eu pego. A gente muitas vezes tem que observar
estar junto, estar presente e deixar a criança naturalmente tomar os seus passos. Mas quem está tomando as decisões são os líderes, tá? Mas está acompanhando. Para quê? Para ganhar autoridade, para ganhar autonomia, para ganhar simplicidade no fazer algumas ações e até mesmo como eles gostariam de fazer, tá? O terceiro estilo de liderança que eu anotei aqui é o participativo. É aquele ao qual o líder compartilha o que precisa ser feito e o que é de responsabilidade do time e ele ouve o que pode ser feito. E aí, dentro dessa promoção de ideias, é co-construído a forma do que priorizar, do como fazer e quem vai fazer. Então, literalmente, nesse momento é quando a gente chega num papel da adolescência, olhando para aquela analogia da nossa vida. É onde a gente começa a ter interações e trocas de ideias. E o último é o estilo delegativo, que é aquele que simplesmente passa o que precisa ser feito e as pessoas tomam a decisão do como irão resolver. E por que isso acontece? Porque a pessoa já sabe fazer, a pessoa já passou por um processo de amadurecimento. Então, quando vocês olharem, eu vou entregar para vocês, juntamente com o vídeo, na sequência, quem acompanha os meus canais, eu vou colocar o gráfico da liderança situacional. E acontece o seguinte, aqueles dois campos de visão, o campo da liderança sobre a ótica do estilo que eu devo tomar e o campo da maturidade das pessoas que eu lidero. E só um detalhe, gente, não é o estagiário que é um N1, maturidade 1. Um novo diretor que assume um papel dentro da tua empresa, ele é um M1, porque ele tem que entender quais são as premissas, a cultura, o que esperam dele. Muitas vezes não é que ele não sabe fazer o seu trabalho, mas muitas vezes ele precisa se adaptar. Então todos nós, a cada mudança específica, a gente precisa ter uma repaginação e a gente começa do zero, tá? Então, veja que não é um bicho de 7 cabeças. Agora, uma coisa que eu quero ressaltar e como prática, se você tem muitos liderados, peguem os elementos, os líderes aqui já um grau de talento, uma maturidade maior, que é chamado M4, e comece a fazer o trabalho dele cuidar do M1, que gradativamente você vai trabalhando a tua sucessão e vai preparando um talento para liderar times, porque ele vai ter dificuldades, ele sabe fazer quando é para ele, e agora na hora de dirigir, dar o caminho, mostrar a jornada, dar feedback. Será que ele tem condições? Então isso é uma forma de você aprimorar dentro do teu time a tua própria liderança. Além disso, M3, gente, tome total cuidado. Lembra da analogia que eu falei? Adolescente. Muitas vezes um adolescente, ele é um pouco mais rebelde, ele é um questionador nato, ele acredita que ele já é capaz, e muitas vezes já é mesmo, mas às vezes não toma as providências claras ou mitiga riscos para ter excelência, tá? Ou às vezes não tem horas de voo, A gente até pegando o livro do Outlier, a gente precisa de 10.000 horas para se tornar mestre em algo que a gente realiza, tá? Então, pegue esse M3 e
transmite desafio, dê uma comunicação eficiente e transparente. Não faça as promessas vazias, porque essas pessoas, se você tiver essas promessas, elas estão caminhando, em vez do M4, elas regredirem para o M1. E eu estou falando de coração, gente, porque eu vivi isso. Foram infinitas promessas, vários direcionamentos que nada aconteceu. E eu produzindo, eu desenvolvendo, e com o resultado, com as métricas da empresa que determinavam a minha performance. Não era uma percepção única. Muitas vezes a gente pode estar cego, mas eram as perspectivas e as métricas definidas por todo o time. E eu estava lá sempre na cabeça. Com o passar do tempo, a irritação, a raiva, o ódio, todo o sentimento destrutivo começou a cometer a minha pessoa. Então, o que eu te digo, líder, se você tem alguns M3 e que precisa ainda lapidar, traga uma comunicação eficiente diária e coloque sempre ele no próprio patamar a qual ele está. Uma coisa que, já dando luz a um próximo vídeo, um próximo tema, feedback é para qualificar a ação e não para qualificar pessoas. Quando você qualifica pessoas, ela não precisa mais provar nada para ninguém. Quando você qualifica ações, você promove um estado de espírito de fazer cada vez melhor. Legal? Então, espero que estejam gostando dessa rotina de vídeos que a Gigs vem desenvolvendo. E como gratidão, eu tenho que falar dos meus apoiadores. A Bipu, Classmate, a Lincana, a Cost Drivers, o Juice Hub, a questão do IE Restaurante, meus amigos do Conecta Sul e a Iven Eventos. Legal? Gente, até o próximo vídeo e vamos colocar em prática, vamos mudar, vamos fazer a coisa acontecer.